Espera lá aí. Ok. Podes. Olá, boa tarde, boa noite. Vamos fazer o nosso alinhamento antes de iniciarmos o nosso estudo. Vamos fechar os olhos. Colocar os pés bem assentos no chão. Vamos colocar a nossa consciência na alma que somos. E que todas as energias se vão disponibilizar neste estudo sejam enviadas para quem precisa, para quem está com questões de saúde, enfim, para todo o planeta. Colocamos a nossa atenção na respiração. E inspiramos serenidade. Expiramos amor. Inspiramos serenidade. Expiramos amor. Inspiramos serenidade. Expiramos amor. E com todo o amor que sentimos pela humanidade, vamos pronunciar a grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens. Possa Cristo regressar à Terra. Desde o centro, em que a vontade de Deus é conhecida, que o propósito que as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, a que nós chamamos a raça dos homens, que o plano de amor e luz realize e que cele a porta onde reside o mal. Luz, amor e poder restabeleçam o plano sobre a terra. Pronunciamos agora por 3 vezes a palavra sagrada Om. Inspiramos. Om. Inspiramos.
Respiramos. Namastê. Então, boa tarde, boa noite. Dando continuidade ao nosso estudo, hoje iremos passar ao terceiro atributo, terceiro raio. Começámos esta viagem com o primeiro raio, o que representa a vontade. Já falámos do segundo raio, que representa amor, sabedoria, a vontade do Pai, amor, sabedoria, o Filho. E hoje vamos falar do terceiro raio, que representa a Mãe, a matéria. Mas antes de darmos continuidade ao estudo dos raios, vamos relembrar a constituição do homem. É muito importante este mapa que todas as nossas sessões estamos a trazer, porque tudo se passa dentro deste quadro que aqui está. Já falámos que o nosso mundo é sétuplo e que se divide em 7 partes em quase tudo aquilo que nós conhecemos. São 7 dias da semana, são as 7 notas musicais, são as 7 cores do arco-íris e por aí fora. E o homem, na sua constituição, também tem, para a sua evolução, 7 planos. Ou tudo evolui no nosso mundo conhecido nestes 7 planos. Temos aqui, na personalidade, que é aquilo que nós conhecemos e que vivemos, 3 planos de 7 subplanos. Temos o mundo físico, etérico, o plano emocional e o plano mental. E nós vamos evoluindo no plano mental do inferior para o superior. Portanto, nestes 7 subplanos, nós estamos a evoluir do plano mental inferior para o plano mental superior. E a seguir nós temos o plano intuitivo ou búdico, o espiritual, o monádico e o divino. E se nós contarmos são 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neste momento para nós interessam-nos estes 3 planos inferiores, que são aqueles em que nós estamos a tomar consciência que vivemos. Temos aqui o plano físico denso, que é a matéria, e à sua volta há o plano, o corpo etérico, o emocional, que é o plano que nós estamos a tentar passar para o plano mental, portanto nós estamos a evoluir do plano emocional para o plano mental, e dentro do plano mental já deveríamos estar mais conscientes do plano mental superior. Aqui no plano mental temos o corpo causal ou egoico, aqui este triângulozinho, neste subplano, portanto é 1, 2, 3, 4, 5, aqui reside a nossa alma. E é neste sentido que nós temos que nos evoluir do plano mental inferior para que a alma possa utilizar o seu corpo, o corpo da personalidade, para se fazer presente e para poder fazer o seu trabalho. Portanto, temos a personalidade com estes três subplanos, depois temos a tríade espiritual com estes 2 subplanos aqui, o intuitivo, plano búdico e o plano átmico, e temos aqui o plano monádico. E acima do plano monádico, o plano divino.
Lúcia, queres dizer algo? Estava a pensar nos mundos distantes. Nada lá longe. Olha, Ah, olha nós aqui no mundo distante divino que já faz parte de nós. vamos perceber que não estão longe. É só uma questão de abrirmos a consciência porque nós somos esses mundos distantes. Bem, mas muito teremos ainda que lapidar. É isso mesmo. Angélica, mais um. Os pilares do mundo espiritual. Meditação, estudo e serviço. É a trilogia chave que possibilita que a personalidade cumpra, tornando-se o veículo da alma. Que era aquilo que nós estávamos a ver há pouco no quadro anterior, que a alma que reside aqui, para se fazer expressar sobre a personalidade, que é tudo isto, para nós conseguirmos que a alma se expresse, nós temos que seguir estes três pilares: meditação, estudo e serviço. É aqui que nós com estes três serviços vamos permitir que a consciência se expanda e se abra, que a alma se torne o veículo da personalidade. Ou a personalidade se torne o veículo da alma. Irmã? O que são os raios? Eles foram descritos como os canais através dos quais flui o ser divino e as 7 modificações principais ou características predominantes de vida. A palavra raio pode ser definida como um nome para uma dada força ou tipo de energia, com ênfase na qualidade que essa força exibe, mais do que na forma que ela cria. E começamos o nosso estudo de raios desta sessão. Voltamos também ao quadro dos raios de atributo. Aspecto. Aspecto. E eu a dar-lhe, os raios são de aspecto, são os três aspectos. Troco sempre. Portanto, vamos falar do terceiro aspecto. Vamos ler o slide, que já é nosso conhecido. O primeiro, o segundo e o terceiro raios correspondem à natureza tripla atribuída por quase todas as religiões à divindade. Estes aspectos podem ser apresentados de diversas formas. Portanto, no primeiro raio, a vontade, o Pai, podemos dizer que ele se manifesta como Pai, vida, Espírito, propósito e vontade. O segundo raio, o Filho, a alma, a consciência, a qualidade e o amor. O terceiro raio, o terceiro aspecto, Espírito Santo, aparência, forma, expressão e atividade. Amém. Estes três raios são considerados como primários ou mais importantes, enquanto o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo são mais qualitativos e conhecidos como raios menores ou sub-raios. São diferenciações do terceiro raio, inteligência ativa, que está relacionado com a descida da vida e da consciência à forma. Nós estamos muito ligados com o Espírito Santo, nós em Portugal. Temos até na Ilha dos Açores a grande festa do Divino Espírito Santo. Portanto, nós somos mesmo muito ligados ao terceiro raio. Queres dizer que já temos consciência que a matéria é espírito e que o espírito é matéria, ou seja, que a matéria é santa, a forma. Então vamos lá. Lúcia?
Terceiro raio de aspecto. Inteligência ativa. Os raios foram denominados como os 7 construtores, e isto é particularmente apropriado para o terceiro raio. Como vimos, os primeiros 2 raios, o primeiro e o segundo, estão relacionados com os aspectos fundamentais da vontade ou propósito e qualidade. O terceiro raio está relacionado com mente e expressão, com a aparência na forma dos 2 primeiros aspectos. Com a aparência na forma dos 2 primeiros aspectos. O aspecto vontade e o aspecto amor. O terceiro raio é essencialmente aquele que formula e utiliza a energia e a substância, e é um construtor por natureza, tal como dizem os seus nomes mais antigos, o grande arquiteto e o construtor da fundação. Angélica? Inteligência ativa. Diz-se que na Terra que a Terra é um planeta de terceiro raio e é agora sabido que o princípio da inteligência ativa existe inerentemente em cada átomo, molécula e célula. Em todos os organismos, uma inteligência ativa vivifica a matéria e dá-lhe um poder rudimentar de discriminação e de escolha, de atração e de repulsão. Estas respostas mostram a inteligência ativa na matéria e, à medida que a natureza sobe a escala de evolução, resultam refinamentos e desenvolvimentos maravilhosos. A adaptação da matéria ao influxo de espírito, do corpo à influência da alma e à grande tarefa redentora do terceiro raio nos longos processos de vida na Terra. E ajudou muito o homem a desenvolver-se, a elevar-se dos pântanos e das cavernas e transformar a sua estadia nas planícies da Terra numa civilização que tem brilhado ao longo das eras. Ou seja, o terceiro raio rege a raça ária, a humanidade e o reino animal. Dá vida, organiza a estrutura e estrutura as formas. E este terceiro raio está sob a influência da adaptabilidade. É uma palavra que sempre associamos ao terceiro raio. Adaptabilidade. Também ao instinto dos animais e aos modos de interação entre os homens, como, por exemplo, a maneira como nos comunicamos. Também é um raio de evolução, não? Na forma, sim, é o que modela a forma, a nossa forma. Este raio enfatiza efeitos exteriores e predispõe ao materialismo e a preocupações com a aparência. Resultados, sucesso, vantagem e realizações objetivas. Sendo uma energia que dá um forte impulso à atividade, tanto mental como física, o desassossego, tão evidente hoje em dia, também resulta disso em grande parte, tal como a tendência em fazer mais do que em ser. Por outro lado, estas mesmas características produziram progresso em todas as áreas, a melhoria de condições e a utilização da riqueza natural do mundo. As pessoas que são predominantemente do tipo de terceiro raio
Estão vitalmente interessadas em todo o tipo de melhoria social e, sendo orientados, são capazes de prestar grande serviço à humanidade. O que é que... Posso, Sim, podes dizer. desculpa. Hum, esta energia de raio relaciona-se com a forma como nós utilizamos o dinheiro e os bens materiais. Ou seja, como é que essa energia se reflete em nós. Se nós utilizarmos a expressão inteligente, o terceiro raio, expressamos lógica e inteligência, e também o uso correto do tempo. Por exemplo, eu sou um bocadinho obsessiva com o tempo. Se combino uma coisa às 8, às 7h30 já começo a ficar um bocadinho incomodada se não vou estar a tempo, estar a horas. É a energia do terceiro raio que nos dá esta característica. E também a capacidade de estabelecermos as prioridades da nossa vida. E um terceiro raio bem trabalhado em nós também nos ajuda a trabalhar a telepatia superior. Como também, se não for bem vivido, torna-nos rígidos. Por exemplo, esta questão que falei do tempo, é uma certa, também cria uma certa rigidez, porque estamos sempre obcecados, ou que não vamos ter tempo para fazer uma coisa, ou que vamos não chegar a horas, enfim, isso é uma certa rigidez. E também nos pode trazer separatividade, que é algo que já sabemos que temos de trabalhar através da inofensividade, e pode cristalizar os nossos pensamentos. Pronto, isto, uma versão não trabalhada das energias de terceiro raio, porque é um raio que nos torna sempre muito agitados e muito ocupados. Estamos sempre ocupados. Um terceiro raio de físico, do corpo físico, é um corpo que não para, está sempre ocupado. Numa primeira fase, sempre com o instinto de comer e beber, depois, mais à frente, quando trabalhamos o terceiro raio, já essa ânsia de procurar comida e bebida se reflete no aspecto de procurarmos o conhecimento, de trabalharmos o nosso intelecto e trabalharmos a nossa mente. Ou seja, o que diz aqui, tal como a tendência é fazer mais do que em ser. Isto quando ainda não está bem desenvolvida em nós. Não nos esqueçamos que o terceiro raio está em nós em tudo. Todos nós temos uma grande influência do terceiro raio, porque a Terra é um planeta de terceiro raio, não é? Não estou enganada. E Não. aqui atrás, aqui acho eu, a seguir, diz-se que a Terra é um planeta de terceiro raio. E é agora sabido que o princípio de inteligência ativa existe inerentemente em cada átomo, molécula e célula vivente na Terra. Exato. Portanto, nenhum de nós está isento de uma influência de terceiro raio. Aliás, nós somos materializados porque o terceiro raio Exatamente. existe. Aliás, quando nós encarnamos, é o terceiro raio que adapta a forma que vamos ter à alma que nos habita. Vejam bem o curioso, não é? Ok. Irmã, ias dizer algo? Não, é interessante. É interessante, não? É Bom, isso então mesmo. vamos à frente. É a mãe, é a matéria. Ou seja, o bebê, assim que nós encarnamos, ele está logo a atuar. Fazer a ligação, fazer aquela ponte da matéria com a alma, da forma do corpo com o nosso eu superior. Ok. Queres ler, irmã? Né? Dentro da esfera de influência deste raio estão a economia, indústria e comércio, a tecnologia, comunicação e transporte,
e também muitos aspectos de educação. É interessante notar que o povo judeu, tão conhecido pela gestão de dinheiro e de recursos, durante eras, está condicionado como raça pelo terceiro raio na sua vida geral. Como a Lúcia dizia há pouco, é o raio que gera o dinheiro, os A maneira recursos. como nós utilizamos essa energia, não é? Nós utilizamos essa energia. Ok. Lúcia, queres ler? Sim. Os que são fortemente motivados pelo terceiro raio fazem naturalmente bom uso de tempo e energia. O chegar a tempo, o ser pontual, mas que não sejamos obsessivos, como já falámos há pouco. Eles têm o dom de serem capazes de trabalhar com a lei de economia. Lembram-se, nós temos falado que o primeiro raio é regido pela lei da síntese. O segundo raio pela lei do magnetismo e da atração. E o terceiro raio da lei da economia, porque a energia não se pode desperdiçar, não é? E então é este raio que trabalha toda essa não dispersão de energia, porque toda ela faz falta para todas as áreas. E instintivamente sentem qual o melhor meio de alcançar os seus fins. São também bem coordenados, habilidosos e eficientes ao nível físico. Tudo isto torna-os muito capazes de se defenderem no mundo competitivo. Podem não ter o poder direto do tipo de primeiro raio, mas trabalham inteligente e subtilmente. São expeditos e engenhosos. Falaste nos judeus, não é? Estava-me a lembrar também dos grandes gestores da banca, de empresas, têm todos eles fortemente este raio. Estas pessoas raramente escolhem trabalhar numa via direta, mas parecem gostar do jogo de encontrar maneiras para alcançar os seus objetivos. A sua adaptabilidade, é sempre que ouvirem adaptabilidade, já sabem que estamos a falar do terceiro raio. É sempre o adaptar a forma a tudo, às outras energias todas. Daí os outros raios de atributo estarem ligados ao terceiro raio do aspecto, não é? Porque ele é que vai adaptando as energias de maneira regente, segundo a lei de economia, para nada se dispersar. Parecem gostar do jogo de encontrar maneiras para alcançar os seus objetivos. A sua adaptabilidade permite-lhes ver e aceitar alternativas, mas são muitas vezes calculistas e podem mesmo ser desviadas enquanto prosseguem incansavelmente os seus objetivos. Isto, se a energia do terceiro raio, que é sagrada, não estiver a vibrar nesse patamar elevado. Geralmente apresentam grande resiliência, de modo que, mesmo se temporariamente impedidas, voltarão para lutar outra vez noutro dia. Ou seja, não se desiste, há um objetivo a cumprir e esse objetivo é cumprido. Com adaptabilidade, com rigor pelo tempo e com a lei de economia bem atuante. Queres ler, Angélica? Anima-te lá. Inteligência ativa. Entre as vantagens do terceiro raio encontram-se o intelecto claro, capacidade para ver mais adiante e planear, perspicácia para negócios, eficiência prática, discriminação e seletividade e adaptabilidade. As pessoas de terceiro raio constroem em seu caminho através de experimentação e experiência e trabalhando dentro do seu próprio círculo, colhe os frutos dos seus esforços
e depois envia-os para fora de novo. Ele pode ter tendência para atividade excessiva e desassossego, materialismo, autocentralismo, seriedade, absorção no detalhe e na forma material, sobreavaliação de coisas objetivas e do sucesso material. Muito importante referir que a energia do terceiro raio ajuda-nos a desenvolver o intelecto, a discriminar. Ou seja, numa primeira fase do homem ainda não coordenado com esta energia, é a ânsia da bebida e do comer e do estar sempre ocupado. Trabalhando estas energias, vamos desenvolvendo o nosso intelecto, a nossa criatividade e não mais agimos sem pensar. É o terceiro raio que nos leva a discernir, a pensar, a não irmos pelo instinto animal. Agir, sentir e pensar, não com dispersão, ou seja, temos um objetivo e há que cumprir esse objetivo. Estes três raios, vamos deixar isso mais para a frente como uma síntese para articularmos os três raios do aspecto. Vamos só ficar com a ideia que uma mente clara vem de um intelecto organizado pelas energias do terceiro raio. Ora bem, existe um forte espírito de antagonismo nos que têm almas sob a influência do terceiro raio. Isto surge da confiança na razão mais do que na fé ou na apreensão intuitiva do divino. No entanto, ainda há o sentido do sagrado. Ele é evocado para o tipo abstrato, na presença de sistemas de pensamento racionalmente coerentes e explicativos. As teorias e provas elegantes que contam para a natureza das coisas desperta neles um sentido de sagrado da faculdade da mente e da mente de Deus em particular. Uma alma de terceiro raio deseja ser o próprio movimento que é o plano em ação. A extensão máxima deste desejo é a omnipresença, a capacidade de estar em todos os sítios ao mesmo tempo e divinamente ativo em cada sítio. A alma de terceiro raio tem abordagem definitivamente interativa, um desejo de participação ativa incessante no processo de criação divina. Acho que aqui não há nada a acrescentar, não é? Não, está bem clarinho. Quem é a ler agora? Posso ser eu outra vez, não está mal. Para lá, irmã. Sim. Em alguns arquivos muito antigos, as seguintes diretivas estão ligadas a esta grande energia. O seu significado é claro para o nosso mundo moderno de terceiro raio. Que a forma apareça e se prove a si própria como divina. Tudo é de Deus. Que a mente controle. Que o brilho claro do sol de vida revela a mente de Deus e coloca aquele que brilha no seu caminho. Produz a veste do Senhor. Envia o fato de muitas cores. Depois separa esse fato daquilo que as suas muitas pregas escondem. Afasta os lençóis que revelam
que Deus seja revelado. Exato. Engraçado. Sim, que velam que Deus seja revelado. Ou seja, quem fica obcecado pela forma não vê o seu Deus interno, não é? Mas se os lençóis forem, se os véus forem retirados, percebemos que tudo é Deus, que a forma e que a matéria é divina e que é Deus. Ora, Eu muito tinha bem. aqui, sim, eu tinha só aqui uma ou duas notas para percebermos como estes três raios se trabalham juntos, os três raios de atividade, formando uma trindade de energias no ser humano. O terceiro raio liga a vontade superior, isto é muito importante, do primeiro raio com o segundo raio, a sabedoria. Estão a ver? Ele faz a ponte entre a vontade, primeiro raio, com a sabedoria do segundo raio. O terceiro raio cria limites, é a estrutura. Daí o Saturno, o planeta da estrutura, ser regido por um terceiro raio. Para quê? Para que todos os raios sejam trabalhados devidamente, na justa medida, como nos ensina o Agni Yoga, com mensurabilidade. O primeiro raio da vontade e poder, sem a sabedoria do segundo raio e sem a estrutura do terceiro raio, pode ser destrutivo. O raio do amor-sabedoria, o segundo raio, sem a vontade como impulso primordial e sem a inteligência que discrimina, aquilo que falámos de uma mente, do intelecto organizado, torna-se dispersivo. E o raio da inteligência ativa, terceiro raio, sem o poder do primeiro e o amor do segundo, também não se realiza completamente. A mãe sem o filho, consciência, e sem o pai, espírito, vontade, não se pode realizar completamente. O primeiro raio, conforme a vontade superior que ele conhece, envia o impulso, estão a ver? O primeiro raio envia o impulso da vontade de Deus. O segundo raio equilibra essa vontade de Deus em dosezinhas homeopáticas, com sabedoria, é o raio do amor-sabedoria. E o terceiro raio, quando evoluído, mas aqui vocês já sabem, todos os raios, quando não evoluídos, tendem para os fascínios. Quando evoluídos, então, aí estamos a trabalhar com o divino em nós. O terceiro raio, quando evoluído, executa o trabalho do primeiro e do segundo raio. É lindo, é, é a trindade. Tudo em Deus e na vida trabalha em cooperação e fraternidade, não é? Formando sempre os triângulos e a trindade. Creio que foi assim uma síntese simples, mas dá para entender como o terceiro raio faz a ponta através do intelecto que discrimina. Vamos para. De qualquer maneira, vamos repetir aqui o mantra, porque é um mantra. Sim, sim, é um mantra. É como se fosse o poema de poder do terceiro raio. Então, que a forma apareça e se prova a si própria como divina. Tudo é Deus. Tudo é de Deus. Que a mente controle, que o brilho claro do sol de vida revele a mente de Deus e coloque aquele que brilha no seu caminho. Produz a veste do Senhor, envia o fato de muitas cores. Depois separa esse fato daquilo que as suas muitas pregas escondem. Afasta os lençóis que velam, que Deus seja revelado. Imersos nesta energia da mãe,
da Mãe Matéria do Espírito Santo, como misticamente é chamado no Ocidente, vamos iniciar a nossa meditação, não esquecendo que todas as energias que vamos recolher na meditação é para serem utilizadas para a humanidade, para o nosso planeta Terra, que tanto precisa. Meditação refletiva sobre a preparação para o reaparecimento do Cristo. Como alma, trabalhamos na luz. E a escuridão não pode alcançar-nos. Permanecemos na luz, trabalhamos e dali não nos movemos. Estamos alinhadas com a alma. Sentimos o equilíbrio espiritual. Este equilíbrio consiste em manter com firmeza o contacto que for estabelecido com a alma. Eliminamos conscientemente as reações pessoais. Reconhecemos que o amor é a expressão desse contacto com a alma, manifestado através da personalidade. Fazemos a fusão mentalmente dos raios da alma e da personalidade. Estabelecendo o Antakarana individual. E para isso entoamos 4 vezes a palavra sagrada. Uma vez estabelecido o Antakarana individual, vamos construir o Antakarana grupal. Relacionamos cada membro do grupo conscientemente. Vamos pronunciar os seus nomes e vamos lhe enviar amor. Enviamos amor para a Anabela. Para a Angélica. Para a Irmã. Para a Lúcia. Para o Ivan. Para o Admir Teixeira.
para a Cláudia, para a Conceição, para a Jacinta, para a Carlota, para a Daniela, para o Paulo Santos, para a Tânia, para a Beth, ao Bico, à Carla Pereira, para a Lucy, para o Saquite e para mais 2 irmãos ou irmãs nossas, que não temos aqui o nome, mas que estão na hora do grupo. Visualizamos os membros do grupo individualmente e ver a si mesmo sem se colocar no centro, formando um círculo de pontos vividos de luz. Imaginamos que estes pontos se integram e se fundem para formar um sol radiante, cujos raios de luz se expandem em direção aos 4 pontos cardeais da Terra. Depois de chegarmos a uma positiva e pretendida quietude da personalidade, formulamos claramente para nós mesmos, nas nossas próprias palavras, as respostas para as seguintes questões. Lembrando que este é o único tempo na meditação em que pensamos em nós mesmos. E este tempo está aqui porque é um método da personalidade, da atenção focalizada, que alinha a personalidade ao plano mental. Como membro do novo grupo de servidores do mundo, qual é a minha específica e fixa intenção neste momento de contacto dedicado com a minha alma? Ao propósito concentrado e expresso da minha personalidade, alinhado com a intenção hierárquica, tanto quanto me é permitido conhecê-la,
Terei eu, na minha vida diária pessoal, ganhado o direito, devido ao esforço definido e não tanto ao sucesso, de permanecer com aqueles servidores que estão agora a realizar o trabalho de preparação para o regresso do Cristo? Tendo respondido a estas 3 perguntas à luz da alma, diga então com ênfase: esquecendo as coisas que ficaram para trás, aspirarei às minhas possibilidades espirituais. Eu torno a dedicar-me ao serviço daquele que vem. E farei tudo o que puder para preparar as mentes e os corações dos homens para este evento. Não tenho outra intenção de vida. Visualizamos a situação mundial da melhor maneira possível em termos do nosso interesse principal e com conhecimento dos assuntos mundiais que possamos ter. Vemos a massa da humanidade em toda a parte a brilhar com uma luz tênue e, aqui e ali, pontos de luz mais brilhantes, onde membros do novo grupo de servidores do mundo e homens de intenção espiritual e de corações amorosos trabalham para os seus semelhantes. Visualizamos, através da imaginação criativa, a vivida luz da hierarquia a fluir em direção à humanidade e lentamente a fundir-se com a luz que já está nos homens. Fazemos a fusão da energia hierárquica com a luz que está nos homens, pronunciando a primeira estrofe da grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens. Que a luz desça sobre a terra. Refletimos sobre o reaparecimento do Cristo, com a consciência de que, por qual o nome ele possa ser chamado nas muitas religiões mundiais, ele ainda é a mesma grande identidade. Refletimos e especulamos sobre os possíveis resultados do seu reaparecimento.
pronunciamos a segunda estrofe da grande invocação. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Tente concentrar a sua intenção fixa para servir e espalhar amor ao seu redor. Servir e espalhar amor ao seu redor. E conscientize que, na medida em que consiga fazer estas coisas, você tentará fundir a sua vontade pessoal com a vontade divina. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Vamos considerar o que poderemos fazer na próxima semana para acelerar os preparativos para a vinda do Cristo. O Cristo está a chegar. Cristo está a chegar. O Cristo está a chegar. Nós sabemos da necessidade, ó Senhor, de vida e de amor. Toca de novo os nossos corações com amor, para também nós podermos amar e dar. Que assim seja e que cumpramos com a nossa parte.